Olá, amigos do Quartel-General e do Agora Eu Passo. Eu, professor André Felipe, apresentarei para vocês bizus importantíssimos para a prova do DEPEN. Nós temos aí dois institutos importantes previstos tanto na Constituição Federal de 1988 como também na Lei de Execução Penal. Nós temos a anistia, que vocês estudam muito bem quando falam sobre os crimes hediondos, os crimes de tortura, tráfico, terrorismo, enfim, previsto lá na Constituição Federal. E temos também, aqui na Lei de Execução Penal, o indulto. Lá na Constituição temos a graça. Já já veremos a diferença entre esses institutos, perfeito? Então, vamos começar a falar sobre eles, começando pela anistia. Nós devemos saber que a anistia ela é uma causa extintiva da punibilidade. Vamos escrever isso aqui, tá? Causa, vou colocar assim, extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. Só verificar se a cor aí está bacana para vocês, se está bom. Ok, vamos lá. Nós temos uma causa extintiva da punibilidade. Ok, vamos além. Nós temos que essa anistia, ela servirá tanto para crimes de ação penal pública quanto para crimes de ação penal privada. Vamos escrever. Olha só, nós temos aqui crimes de ação penal pública, ação penal, aí vou colocar assim, ó, pública, ok? Ação penal pública e também crimes de ação penal privada, conforme vocês estudam lá na lei, lá no Código de Processo Penal. Vocês já sabem muito bem a diferença entre um crime de ação penal pública e um crime de ação penal privada. Crime de ação penal pública tem como Ministério Público o titular da ação penal. E na ação penal privada, nós temos aí o ofendido, o querelante. Perfeito? Vamos continuar. Nós temos aqui como funciona, qual a diferença entre a anistia e o indulto. Nós temos que há na anistia a necessidade de lei. A necessidade de uma lei. Ok, necessidade de uma lei. Então vamos ter aqui, ó, a participação de quem? Vamos ter a participação do Congresso Nacional, que vocês sabem muito bem que tem duas casas, né? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, tranquilo? Discussão no Congresso Nacional. E, número 2, nós temos o quê? A participação aqui do presidente da República. Nós temos aqui no Congresso Nacional a discussão, e nós temos aqui na Presidência da República, nós temos a sanção. Ok? Tranquilo? Sanção de quê? Desta lei. Nós temos quais são as razões, os motivos que temos aqui na anistia. Nós temos razões de índole política, de índole social, de índole de clemência também, né? Então, podemos ter a anistia aqui, ó, por questões, né? Vamos dizer assim, seguintes questões, seguintes motivos, vamos dizer assim, clemência, questões políticas e questões sociais. Tranquilo? Fácil? Muito fácil. Temos, em relação à anistia,
uma informação muito importante. Todas essas informações aqui, para falar a verdade, são importantíssimas para a prova, porque a gente vai diferenciar posteriormente a anistia do induto, da graça do induto, perfeito? Nós temos uma seguinte informação, que em relação à anistia, nós temos, muito importante mesmo, pessoal, muito importante mesmo, nós temos aqui, ó, que a anistia, vou pegar um pincelzinho vermelho aqui, para ficar bom para nós temos que a anistia, o que vai acontecer aqui, ó? Vamos ter aqui 3 passagens aqui. Vamos ter que essa anistia, o que ela vai fazer com o crime? O que ela vai fazer com o crime? Então, vamos colocar aqui, ó, o crime vai acontecer o quê? Vai fulminar aquele fato criminoso, aquele fato criminoso, ok? Aquele fato criminoso. Vai acontecer o quê? O esquecimento daquele crime. 2, nós temos que também teremos a situação aqui, ó, de que os efeitos penais, deixa eu voltar aqui para vocês, para ficar boa a letra, ficar bacana. Os efeitos penais também vão ser, ó, aqui, ó, também vão ser fulminados, ok? E temos número 3, deixa eu só olhar aqui se ficou legal o enquadramento, e temos número 3, o quê? Que os efeitos extrapenais, agora sim, os efeitos extrapenais, eles continuarão existindo. Efeitos extrapenais, né? Inclusive, eles poderão ser, aqui ó, poderá haver decisão lá no juízo cível para tanto, ok? Então fica esperto quanto a isso aí. Nós temos o crime, fulminado o crime, os efeitos penais também dele, e temos aqui por último os efeitos extrapenais subsistindo, ok? Nós temos ainda as seguintes informações. Em que momento, deixa eu puxar aqui, em que momento poderemos ter aí essa anistia? Nós podemos ter, vamos separar aqui, ó, para ficar bem legal. Vamos separar aqui, ó. Podemos ter antes ou depois, da condenação. Antes ou depois da condenação. Antes ou depois da condenação. Ok? Tranquilo? Show de bola? Fica ligado a esse momento aqui, ó. A esse momento aqui. Por quê? Nós veremos que lá no induto nós temos que somente pode acontecer depois da condenação. Existem diversas diferenças entre esses institutos e a gente vai pontuar todas elas para você acertar todas as questões. Eu preferi tratá-los de forma separada e depois a gente fazer um bate-papo bem rápido para diferenciar os institutos, ok? Então nós temos aí um momento adequado, que é os momentos que poderão acontecer aí, poderá acontecer essa anistia, que é antes da condenação ou depois da condenação. Ok, então preste atenção à seguinte informação, pessoal. Preste atenção à seguinte informação. Temos diversas características desta anistia. E mais detalhadamente nós temos o seguinte, ó, que se essa anistia acontecer antes, nós teremos aqui o nome dela, ó, nós teremos aqui, ó, uma anistia, vou diferenciar aqui. Ela pode ser, vou colocar aqui um quadradinho, vou me despir aqui das formalidades, pessoal, vou apagar com a mão mesmo, quando for necessário, sem problema nenhum. É guerra, vamos para cima, sem problema nenhum. Olha só, nós temos aqui, ó, própria e imprópria.
Quando dizemos que essa anistia ela é própria, pessoal? Quando acontece antes da condenação. Quando acontece antes da condenação. E quando dizemos que ela é imprópria? Nós dizemos que ela é imprópria quando ela acontece depois da condenação. Temos mais características, professor? Temos sim. Nós temos que essa anistia, ela pode ser, aqui ó, restrita. Vou colocar assim, primeiro, irrestrita. Vou colocar primeiro irrestrita, ok? Irrestrita ou restrita. Aqui estamos diante de quê? Vou colocar até uma pessoa aqui, ó. Vou colocar até uma pessoa aqui que essa característica de ser restrita ou irrestrita está relacionada a pessoas. Como assim? Nós temos que irrestrita, essa anistia, não restringirá, ou seja, abrangerá todos os criminosos. Todos os criminosos. Então, por isso, irrestrita, não restrita. Já as restritas, temos que somente poderão ter aqui, ser submetidos a essa anistia, ter esse benefício, vamos dizer assim, tá? Aqueles que forem primários. Exemplo, né? Aqueles que forem primários. Então, temos uma restrição. Temos mais características? Temos sim. Nós temos que essa anistia, ela poderá ser, aí nós temos aqui uma característica relacionada à lei. A lei. A lei pode trazer determinadas restrições, ou melhor, determinadas condições. Então ela pode ser, vou colocar primeiro aqui, incondicionada, condicionada. Então, a lei, ela pode trazer determinadas condições ou não. Se não tivermos condições para a concessão da anistia, nós teremos aqui a anistia incondicionada, trazido pela lei, essas condições, ou não necessidade de condições. Mas, por quê? Porque nós temos aqui essa lei, perfeito? Então ela vai trazer ou não condições. Se não trouxer condições, anistia incondicionada. Se trouxer condições, por exemplo, nós temos lá, citados pelos autores aí, citada pelos autores, nós temos aí, citado pelos autores, nós temos o ressarcimento dos danos, perfeito? Então, tranquilinho aí? Fácil? Condicionada ou incondicionada. E nós temos aqui uma outra característica citada pela doutrina, nós temos que essa anistia, ela pode ser uma anistia comum ou pode ser uma anistia especial. Uma anistia comum ou uma anistia especial. E essa anistia comum, ela serve para crimes comuns. Para crimes comuns. E a especial serve para quem, pessoal? Serve aqui, ó, para crimes, por exemplo, aqui, citando para vocês, exemplo, crimes políticos. Exemplo, tá? Citado aí pela doutrina. Perfeito, tranquilo, show de bola. Nós temos aqui a última, mais duas informaçõezinhas importantes. Nós temos que essa anistia, como foi falado aqui para nós, para vocês, ela vem de uma lei do Congresso Nacional, né, sancionada posteriormente aí pelo presidente da República. Nós temos essas atribuições lá, por exemplo, que cabe à União essa concessão de anistia lá prevista no artigo 21 da União. Não lembro o inciso 17, se não me falha a memória. E nós temos também lá no artigo do Congresso Nacional, o artigo 48, que fala, artigo 48, inciso 8º, que fala sobre a concessão da anistia, né? Lembrando que o artigo 48 é aquele artigo da Constituição Federal que fala que as atribuições do Congresso Nacional, elas devem passar por uma sanção presidencial. E acontece o seguinte, que concedida essa anistia,
não podemos ter uma lei posterior maléfica, ou seja, fulminando essa lei de concessão da anistia. Perfeito? Tranquilinho? Última informação é a seguinte, que essa anistia, ela vem de uma lei. Perfeito, tranquilo, tá aqui. Show de bola. Acontece o seguinte, que o juiz, ele vai, peraí, extinção da punibilidade. Eu posso, de ofício, conceder a extinção da punibilidade, já que existe uma lei concessiva? Sim, o juiz, de ofício, poderá conceder essa extinção da punibilidade. Mas pode em mais 4 situações. Eu gosto sempre de definir cada uma delas assim, para ficar bem interessante. Olha só, vamos lá, vamos falar sobre todas elas. 5 situações. 1, de ofício pelo juiz. 2, a segunda, requerimento do interessado. 3, requerimento do Ministério Público. 4, proposta da autoridade administrativa. Número 5, proposta do Conselho Penitenciário. Então, 5 possibilidades aí para nós, perfeito? Anotem as informações, esses bizus feroz no caderno de vocês. Anotem. Voltando aqui para falar sobre o nosso próximo instituto, já deixei completo aqui para nós otimizarmos nosso tempo nesse sprint final aí. E nós temos o seguinte, aqui o induto. Lá na Constituição Federal da República, nós temos induto e graça, tá? Na Constituição Federal nós temos que são insuscetíveis de graça, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, aquele HTTT. Beleza, graça. Mas aqui, na Lei de Execução Penal, nós temos um induto. Qual é a diferença entre eles? Vou mostrar para vocês. Nós temos aqui que o induto, ele tem natureza coletiva. Lembra de pensar da seguinte forma. Induto é individual? Não. Pensa o contrário, tá, pessoal? Pensa o contrário. Induto é coletivo. Nós temos aqui que os destinatários, então, são destinatários indeterminados. Ok. Indeterminados. Perfeito. Nós temos na graça, agora sim, na graça, se o induto ele é coletivo, então a graça é individual. Nós temos aqui a graça como sendo um instituto aqui utilizado individualmente, perfeito? Vou puxar aqui um traço aqui para a gente separar essas duas partes do quadro. Nós temos que o induto é para um público indeterminado, já aqui na graça nós temos que é para destinatário certo, né? Então, determinado. Perfeito. Nós temos que aqui, ó, na graça, nós temos que depende de provocação. Depende de provocação do interessado. Perfeito? Depende de provocação do interessado. Já aqui no induto, não depende de provocação do interessado, ok? Vou passar aqui um X aqui, afirmando que não depende de provocação do interessado. Então, já preste atenção a essas informações aí, que são muito importantes. Induto individual? Não. Coletivo. Anota. Continuando, nós temos o seguinte. Quais são os crimes abrangidos que podemos utilizar esse instituto? Vamos falar agora do induto, que é ele que está na Lei de Execução Penal. Então,
Quais os crimes? Nós temos, da mesma forma que a anistia, nós temos que os crimes poderão ser aqueles crimes de ação penal, vou colocar aqui, ó, ação penal pública, de ação penal, vou colocar, puxar uma setinha aqui, pública, e crimes de ação penal privada. Crimes de ação penal pública e crimes de ação penal privada. E outra diferença que nós temos, professor, em relação à anistia, nós temos que lá na anistia nós precisávamos de uma lei que passou por uma discussão no Congresso Nacional e posteriormente foi sancionada pelo presidente da República. Aqui no indulto nós temos de uma forma diferente, nós temos um ato administrativo da competência do presidente da República. Vamos ver. Nós temos aqui, ó, presidente da República, vai haver a concessão aqui, ó, através de um decreto presidencial, perfeito? Decreto presidencial. E aí nós temos uma informação muito importante. Esse decreto ele poderá haver delegação para algumas autoridades? Sim. Conforme o artigo 84 da Constituição Federal, nós temos que o indulto, esse decreto aqui, ó, de indulto poderá ser delegado para quem? Para ministros de Estado, número 1. Para Procurador-Geral da República, número 2. Número 3, AGU, Advogado-Geral da União. Perfeito? Então, há essa possibilidade, vou escrever aqui para vocês, possibilidade de delegação, certo? Ok? Lembra disso aqui, dessa setinha que eu vou puxar para vocês agora. Possibilidade de delegação. Ok. Temos em que momento poderá acontecer aqui, diferentemente da anistia, nós temos que o indulto, ele somente pode ser após a decisão, a sentença judicial transitada em julgado, a condenação. Vamos lá. Então, aqui, ó, após, vou abaixar aqui um pouquinho. Pós-condenação. E é importante nós frisarmos aqui, nós lembrarmos que lá na anistia, nós temos aquela anistia própria, anistia imprópria, anistia própria que acontece antes da condenação e anistia imprópria pós-condenação. Perfeito? Aqui nós temos somente pós-condenação, apesar de haver uma corrente aí defendendo a possibilidade também desse indulto antes da condenação. Mas ainda está iniciando aí essa mudança, perfeito? De posicionamento. Nós temos decreto, perfeito. Nós temos, vamos voltar aqui para o quadro, que em relação à anistia, nós temos lá o seguinte, que haveria o crime, seria esquecido aquele crime, um perdão, e nós tínhamos lá o quê? Em relação aos efeitos, os efeitos penais primários e secundários, nós tínhamos que seriam fulminados também, permanecendo os efeitos extrapenais, que poderiam ser reivindicados lá no juízo civil, perfeito? Mas aqui nós temos o seguinte, nós temos no indulto que o crime ele vai subsistir, vai sim, o crime vai subsistir. Vou pegar a canetinha azul, aqui ó, crime subsiste, ok. Efeitos penais, também ok. Efeitos extrapenais, ok.
Efeitos executórios. Efeitos executórios. Nós temos aí que, em relação aos efeitos executórios, nós temos que eles serão, aqui ó, em relação ao cumprimento da pena, nós não teremos mais o cumprimento da pena. A possibilidade, para falar a verdade, né, a possibilidade de não cumprimento da pena. Por quê? Eu falo possibilidade, porque esse induto, ele pode ser pleno, com a extinção da punibilidade, ou ele pode ser parcial, perfeito? Então, mas no geral, a gente pode afirmar que existe sim relação do induto com os efeitos executórios, perfeito? Efeitos executórios. Preste atenção a isso, ok? Então, o crime subsiste, os efeitos penais subsistem, os efeitos extrapenais subsistem e os efeitos executórios, até fala-se assim em uma súmula do STJ, que fala que os efeitos executórios ou efeitos penais primários, né, que é aí a sanção penal. Sanção penal. Efeitos penais primários. Os secundários, os primários, eles serão aqui, pode haver uma incidência do induto em relação a ele, né? Tem aqui, ó, indutos plenos ou parciais. Então, vai afetar a pena por completo ou parcialmente. Então, o induto vai atingir aqui. Já os efeitos penais secundários, por exemplo, eles ainda continuarão subsistindo, não serão afetados. É isso que, enfim, vou repetir aqui para ficar bem claro, perfeito? O crime subsiste? Subsiste. Os efeitos penais secundários subsistem? Subsistem. Os efeitos extrapenais também. Já o que pode ser atingido? Pode ser atingido os efeitos executórios, né, de forma plena ou de forma parcial. Chamamos de efeitos penais primários poderão ser atingidos. Aí serão atingidos, ok? Então preste atenção a esse detalhe aí. Nós temos que provocação desse induto, nós temos aí que lá na Lei de Execução Penal fala-se assim, que o induto individual, e qual é o induto individual? É a graça. É a graça. Então nós temos que quem poderá provocar essa petição? Aí, nós temos aqui, ó, poderá ser provocado por meio de petição do condenado e também mais 3 pessoas, vamos dizer assim, 3 pessoas, 3 órgãos. Nós temos aqui, ó, bem parecido com o que temos lá na anistia. Só que lá na anistia temos que há a possibilidade de ofício pelo juiz. Aqui não temos aquela possibilidade de ofício. Nós temos lá 5, aqui nós temos 4, perfeito? Nós temos Ministério Público, nós temos Conselho Penitenciário, e nós temos, por último, aqui, vou apagar esse sursi, só aqui um pedacinho para utilizar esse espaço. Nós temos a possibilidade também de autoridade administrativa. Vou colocar só ADM aqui, tá, pessoal? Organize aí no caderno de vocês. Possibilidade aqui também de autoridades administrativas. Lembre-se do seguinte, que esse induto individual, ele pode ser pleno, ou seja, alcançar a plenitude aqui dos efeitos de cumprimento da pena, ou pode ser parcial, com a redução da pena, sim, também tranquilinho. Nós temos, será que conta aquele tempo de suspensão condicional? Será que ele vai contar para efeitos? Não, não vai contar aquele tempo no lapso temporal. Existe um lapso temporal para a concessão desse induto aí, né? Que não é interessante para nós, a princípio não é interessante para nós, mas já já eu vou falar sobre ele, tá? Nós temos que, da mesma forma que
na anistia, nós temos que o induto pode ser incondicionado ou condicionado. Conforme vimos, nós temos condição como ressarcimento dos danos. Temos a possibilidade também de induto restrito ou irrestrito para todos envolvidos ou para parte dos envolvidos, por exemplo, os primários, também há a possibilidade. Induto restrito e irrestrito, ok? Nós temos aqui que o habeas corpus, ele não é um remédio constitucional, não é um remédio constitucional para reivindicar aí o nosso induto, perfeito? Não é o remédio constitucional adequado. Copia por enquanto. Nós temos aqui, para finalizar, esse passo a passo. Muito interessante aí, na leitura do texto legal, vocês verificarão esse passo a passo. Nós temos lá aquela provocação que vimos, aquela petição, né, por exemplo, aqui do condenado. E nós temos que essa petição ela será encaminhada para o Conselho Penitenciário, que elaborará um parecer. Ele fará as diligências necessárias, por exemplo, aqui, analisando, narrando o fato criminoso lá na petição processual. Nós temos os fundamentos da sentença condenatória, nós temos os antecedentes do preso e temos aquele comportamento do preso no sistema penitenciário. E aí o Conselho Penitenciário vai elaborar um determinado parecer. Só que esse parecer nós devemos já lembrar que ele é um parecer, aqui ó, um parecer não vinculante. Um parecer não vinculante. Ok. Esse parecer do Conselho Penitenciário ele vai ser enviado a quem? Vai ser enviado ao Ministério da Justiça e, posteriormente, ao Presidente da República. Lembra que a gente viu que negar ou deferir esse induto cabe a quem? Ao Presidente da República. Através de que ato normativo nós temos lá? De que ato normativo nós temos? De um decreto. Decreto presidencial, ok? Decreto presidencial. Beleza? Aí, aqui será extinta a punibilidade do indivíduo? Não. Porque quem declarará extinta a punibilidade tanto no induto quanto na anistia é quem? Vou colocar aqui para vocês, a autoridade judiciária. Temos mais uma setinha aqui, vou colocar assim, juiz, tá? Juiz é o juiz, perfeito? Então aqui sim nós teremos aqui a extinção da punibilidade. Ok? Ok. Então, basicamente, essas informações interessantes para nós sobre esse assunto aí, que para mim temos uma aposta pessoal aí, uma possibilidade de ser cobrada esses pontos. Pontos bastante ricos, né? Trazendo ali um pouquinho de doutrina e também trazendo o texto da lei, né? Eu acredito que há uma riqueza grande de informações aí e que pode ser cobradas em prova, ok? Então não vou me alongar nesse vídeo aí, que ficou um vídeo bastante longo, mas bastante importante para nós. Se você gostou, deixe seu like, curta, comentem, compartilhem com seus amigos aí que prestarão o concurso do DEPEN ou outros concursos também que cobrem esses pontos, perfeito? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.